Bom dia! Por que será que você come quando se sente sozinha? Já parou para pensar nisso? Seja bem-vinda ao Desafio Natal Mais Leve, um desafio de 21 dias onde eu vou te ajudar a entender o que acontece na sua mente que te impede de emagrecer e permanecer magra. O que impede de emagrecer, a maioria das pessoas já sabe. Você já sabe o que se passa aí que tá te impedindo de emagrecer. É comer uma coisinha aqui que não é saudável, é deixar de fazer exercício, tá? Mas o que te impede de, depois que ter emagrecido, de permanecer magra? Essa é a chave e é com isso que eu vou te ajudar hoje. E uma das coisas que impedem quem já emagreceu de permanecer magra, e aqui eu não estou falando quem emagreceu necessariamente 30 quilos, não, tá? Estou falando que impede as pessoas que às vezes emagreceram 1 quilo, 5 quilos, de continuar naquele peso ali. O que faz essas pessoas que começaram a emagrecer voltarem para trás? Já se fez essa pergunta? É exatamente o começo dessas respostas que eu vou te trazer hoje. Existem muitos fatores envolvidos nisso, e ao longo dessa semana aqui, eu vou trazer a cada dia um dos 5 fatores principais que fazem com que as pessoas que já emagreceram em algum momento voltem a recuperar o peso. Tá tudo bem com vocês? Vocês estão aí comigo? Vocês estão ouvindo bem, gente? Como é que tá para vocês aí o áudio? Tá chegando legal? Como é que tá o vídeo? Vocês podem me dar esse retorno aí para eu saber se vocês estão conseguindo captar a minha mensagem? Para quem não me conhece, eu sou a Aline Malta, sou mais obesa de 100 quilos. E sim, eu entendo que você está passando aí, porque eu mesma já senti na pele. Então, não vou chegar aqui para você e te dizer assim: olha, faz essa dieta aqui. Come 30 gramas disso, 50 gramas daquilo. Não. Se você está esperando por isso, por uma sopa mágica, por um chá milagroso, tchau. Você pode sair aqui dessa live, não fica aqui, porque senão você vai se frustrar. Eu não vou te trazer nenhuma receita. E eu também não vou te dizer, você tem que fazer 3 de 15 abdominais para você emagrecer e permanecer magra. Não! Sabe por quê? Porque essas duas coisas funcionam para você emagrecer. Ok. Mas por que depois de ter feito essas coisas, ter feito a dieta, ter feito lá as abdominais, ter emagrecido, você volta a recuperar o peso? Essa é a minha grande luta na vida. Minha grande batalha é contra o efeito sanfona. É contra aquilo que faz as pessoas recuperarem o peso depois de terem conseguido emagrecer. E hoje eu vou te explicar um dos 5 fatores principais que levam as pessoas a passar por isso, tá? Então vamos entender aqui o tema de hoje. O tema de hoje é o seguinte: por que eu como quando eu fico sozinha? O que acontece quando eu fico sozinha? Me sinto sozinha, me dá mais vontade de comer. Quando o marido sai, ou quando as crianças vão passar o final de semana longe, ou quando eu estou trabalhando e a galera do escritório foi toda embora e eu estou ali sozinha. Por quê que nessas horas dá mais vontade de comer? Porque essa fome não está relacionada ao seu estômago. Essa fome, ela está na sua mentalidade. E fica aqui comigo, porque hoje a gente vai aprofundar um pouco esse tema. Você já ouviu falar em algum momento sobre treinamento da mente? Você que está aqui ao vivo comigo ou você que está assistindo gravado? Se você já ouviu falar sobre treinamento da mente para emagrecer, coloca aqui nos comentários, já ouvi falar. Se você nunca ouviu falar, nem sabia que a mentalidade tinha a ver com o seu emagrecimento, escreve aqui, nunca ouvi, beleza? Para eu saber direitinho quem está assistindo e eu poder ajudar cada uma de um jeito mais adequado. Água, gente, não é café. Começar o dia se hidratando é importante, tá? Então vamos lá. O tema de hoje: por que você come quando fica sozinho? Existe uma teoria, e é importante você ficar comigo aqui até o final dessa live se você quer emagrecer e permanecer magra, não só emagrecer. Porque o que eu vou te trazer aqui é diferente do que a maioria das pessoas falam por aí. Então, eu já estou te preparando que o que você vai ouvir comigo sobre emagrecimento não é o que você escuta por aí sobre vamos ter foco, vamos ter disciplina, ai, foco, força, foco e fé, você consegue. Não é isso que eu trabalho. Não é assim que eu ajudo as minhas alunas, não é assim que eu vou ajudar você.
preciso que você esteja aberta para escutar coisas sobre o emagrecimento que ninguém te conta por aí, diferente do senso comum. Então, ó, a Rosivalda falou aqui, eu nunca ouvi falar sobre isso. Rosivalda, maravilhoso. Eu vou explicar do zero, tá? De um jeito bem fácil de entender, mas é preciso que você fique até o final para você conseguir captar. Vamos lá. O que é esse tema? Por que algumas pessoas comem quando ficam sozinhas? Será que o estômago delas percebe, tem um sensor de presença que percebe agora ela está acompanhada, não vou roncar. E aquele sensor de presença ali no estômago detecta o ambiente e fala assim, agora ela está sozinha. Come, 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 traz comida. Essa vontade de comer quando a pessoa fica sozinha não vem do estômago, não é uma fome física. Essa vontade de comer sempre que a pessoa está sozinha vem daqui, ó, da mentalidade, da cabeça da pessoa, do que ela está pensando. Você já se deparou, você já se colocou de frente com o seguinte questionamento? Eu, quando pesava 100 quilos, eu me questionava isso. Puxa, parece que para mim tudo é mais difícil. Todo mundo consegue fazer a dieta, emagrecer, ficar magro, tá tudo lindo, mas na minha vida, é uma luta, é um sacrifício. Eu até emagreço, mas depois eu recupero o peso todo de novo. Já aconteceu você já teve esse sentimento? Já teve o sentimento de que, nossa, eu sou muito sem vergonha. Eu falo que eu vou emagrecer, eu quero emagrecer, é o que eu mais quero na vida, mas eu começo a emagrecer, daqui a pouco eu mesma tô lá comendo coisa que não é saudável, comendo brigadeiro, comendo doce, comendo besteira. Ai, por que eu faço isso? Eu não tenho jeito. E a pergunta de ouro é essa. Por que você, mesmo querendo emagrecer, sabendo que tem que ser feito para emagrecer, toma atitudes que não levam para o emagrecimento? Toma decisões que atrapalham o emagrecimento. Será que é falta de vergonha na cara? Não, gente. Não é isso. O que acontece é que você não entende os processos da sua mente. O que está se passando na sua cabecinha que te leva a comer besteiras num momento e no outro momento querer emagrecer? Esse meu trabalho aqui, tudo que eu explico para as pessoas é para ajudar exatamente com isso, a entender por que a mente leva a pessoa para trás do emagrecimento quando na verdade ela quer ir para frente. Então, entenda e fica comigo aqui até o final que eu vou explicar hoje esse ponto de ficar sozinho. Vamos lá. Existe uma teoria, tá? Agora a gente vai entrar na parte um pouquinho mais técnica. Já ouviram falar de Freud? Aquela expressão que fala, Freud explica. Freud foi o pai da psicanálise, foi um austríaco que ele estudou muito a mente das pessoas. E junto com ele, lá na época do Freud, existia um cara chamado William Reich. E esse colega do Freud, ele começou a olhar também para a mente das pessoas. E ele começou a estudar. E sabe o que o Reich percebeu? Que o corpo que a pessoa tem, a forma física, conta a história de vida dessa pessoa. Que a pessoa carrega no corpo dela traços, formatos no rosto, no corpo, que dizem sobre o que ela viveu na infância. E sim, isso tem tudo a ver com o emagrecimento. Aí, anos e anos se passaram, essas técnicas de analisar o corpo da pessoa para entender como a mente dela funciona e o que ela viveu, veio aqui para o Brasil e foi adaptada para várias áreas. Área empresarial, vocês sabiam que analisa o formato do corpo das pessoas para entender a mente delas e a história delas e fazer sentido em qual lugar aquela pessoa vai trabalhar? Quais habilidades naturais ela já tem? Sabiam que o cinema, Hollywood, escolhe os atores para determinados papéis de acordo com o corpo daquela pessoa, não só para ficar bonito na tela, mas porque o formato do corpo que alguém tem conta a história dela e diz quais coisas ela sabe fazer melhor e quais coisas ela não é muito boa em fazer.
E aí esse conhecimento, essa teoria veio aqui para o Brasil e foi transformada em um método específico para ajudar quem quer emagrecer e permanecer magra. Olha só a coisa boa para gente. Esses estudos de décadas que eram aplicados em várias áreas agora foram aplicados aqui no emagrecimento, através de um método chamado Slimming Profile. O que é isso? É perfil do emagrecimento. E esse método, ele divide as pessoas em 5 grupos, em 5 categorias. Fica tranquila que vai parecer um nome meio difícil, mas não é difícil, é muito fácil. E a cada dia dessa semana eu vou te explicar um desses perfis de emagrecimento, ok? E hoje eu vou te explicar o primeiro, que é esse perfil de pessoas que tem essa característica de toda vez que se sentem sozinhas, procurar a comida. E por isso, mesmo que elas queiram emagrecer, quando ela sente aquilo, aquela solidão, ela busca comida para fazer companhia. Já aconteceu com você? Você já se sentiu sozinha e foi procurar comida só porque estava se sentindo ali sozinha, sem acolhimento, e a comida meio que fez esse papel de fazer uma companhia para você? Gente, comigo já aconteceu muito, muitas vezes. Vou te contar uma história. Eu casei, né? E a minha família é uma família muito quente, assim, muito acolhedora. Todo mundo fala muito, se abraça muito. E a família do meu marido, não. É uma família com mais espaço. Cada um respeita seu espaço, não tem muito contato físico. Nada de certo, nada de errado, nem com uma nem com outra. São só famílias diferentes. Mas quando eu me casei, eu senti muita estranheza nisso. Eu achava que tinha alguma coisa de errada comigo, porque não me sentia tão acolhida quanto era lá no meu núcleo. E o que aconteceu depois que eu casei? A minha sogra ela caiu em depressão. Eu nunca tinha escutado falar nesse negócio de mentalidade, de como é que a cabeça da pessoa interfere na vida dela, até que eu vi a minha sogra emagrecer 20 quilos em poucos meses antes da gente casar e só ficar deitada na cama e ela não levantava mais nem para as necessidades básicas. E aquilo foi desesperador. Meu marido queria que a mãe tivesse de pé, tivesse vivendo, fazendo as coisas, e ela não levantava mais, e ela não queria mais saber de nada, não queria tomar banho, ela precisou usar fralda, gente. De tão sério que foi a depressão que ela ficou. E a gente não sabia nada de mentalidade, não entendia nada de cabeça do ser humano. E quando isso aconteceu na minha família, eu fui procurar estudar mais, e nós fomos conversar com psicólogos, psiquiatras, para tentar entender o que estava acontecendo com ela, por que ela estava daquele jeito. E, no meu caso especificamente, porque ela tinha emagrecido 20 quilos muito rápido. Eu demorava tanto para emagrecer, para mim era uma luta. E ela emagrecia 20 quilos assim. Então, isso me gerou curiosidade. Eu falei, por quê? Que para mim é tão difícil emagrecer e ela ficou triste e emagreceu. Eu, toda vez que eu ficava triste, eu procurava comida. E aquilo não encaixava na minha cabeça. Eu ficava me perguntando mesmo, né? Por que será? O que houve? O que passa na cabeça dela que é diferente do que passa na minha? E bingo, essa era a pergunta. O que passa? O que se passava na cabeça da minha sogra que era diferente do que se passava na minha? E aí eu fui procurando entender, estudar mais, e eu descobri que cada pessoa emagrece de um jeito diferente e por um motivo diferente. E fui buscando estudar cada vez mais. Nessa fase lá, em 2016, quando eu estava recém-casada, o meu marido precisava dar assistência para a mãe, ela não queria comer, ela não queria levantar da cama e ele ficava muito preocupado. Nessa época eu estava na faculdade, ele estava fazendo mestrado e a nossa vida era muito corrida, a gente trabalhava, estudava, e o pouco tempo que a gente tinha junto de convívio como casal, era o momento que ele precisava dar atenção para a mãe dele. E eu super entendia, de forma consciente. Não, vai lá, fica com a sua mãe, ela está precisando de você, ela está com depressão, faz companhia, vê lá o que você pode ajudar. E incentivava mesmo ele ir ficar com ela. Só que nessa hora eu ficava sozinha. E quando eu ficava sozinha, eu sentia muita fome. Não sabia explicar por quê, mas eu sentia muita fome. E eu já estava ganhando peso, já estava engordando, estava preocupada com o final da faculdade, TCC e prova da OAB, exame de ordem ali, batendo na porta, formatura.
E eu estava sempre estressada, sempre ansiosa e sempre que eu me sentia sozinha, a forma que eu buscava de me aliviar desse sentimento era procurando a comida. E eu não sabia o que acontecia dentro de mim. Os anos se passaram, minha sogra melhorou, fez uma série de acompanhamentos, tratamentos, e ontem, gente, pasmem, ela estava de pé montando a árvore de Natal com meu sobrinho, com o neto dela. Foi uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida, só para te contar o final dessa história. Mas e Aline, e o seu emagrecimento? Então, nessa época, o meu emagrecimento não rolou. Não acontecia emagrecimento para mim, pelo contrário, eu comecei a comer mais sempre que eu ficava sozinha. E eu ficava sozinha muitas vezes. E eu não entendia o que ia acontecer comigo. Eu queria emagrecer, eu ia para academia, eu fazia corrida, mas eu comia muito além do que eu gastava de calorias. E óbvio, eu não conseguia emagrecer assim. Foi quando eu comecei a estudar a mente. Foi quando eu comecei a procurar o que acontecia, que história era essa de mentalidade, como é que a mente influenciava. E ao longo dos anos, eu me tornei treinadora mental para emagrecimento, exatamente por ter vivido essas experiências. E eu aprendi algumas coisas, e uma delas é a que eu vou te trazer hoje. Por que será que algumas pessoas comem quando ficam sozinhas? Então vamos olhar lá para a nossa mente para você conseguir encontrar a resposta dessa pergunta. É o seguinte: a nossa mente, nossa forma de pensar, ela é dividida em dois grupos, tá? A mente consciente e a mente inconsciente. Esse lado aqui, a mente consciente, é onde mora a nossa razão. Ah, eu vou emagrecer, eu vou comer saladas, proteínas, fazer atividade com regularidade, atividade física, e vou beber água, dormir bem. Ok, conscientemente você sabe disso, que é o que precisa ser feito para emagrecer. Mas inconscientemente, a sua mente, a minha mente, a mente de todas as mulheres que voltam a engordar, elas trazem uma mensagem de que emagrecer não é uma coisa boa. Emagrecer pode ser algo ruim para elas. E inconscientemente está instalado lá na nossa cabeça, lá no fundinho dos nossos pensamentos, o seguinte: se você emagrecer, algo de ruim pode acontecer. Isso é verdade? Não, não é. Mas para que você economize esforços, a parte inconsciente da sua mente vai te dizer isso. E é por isso que você começa a emagrecer e quando chega em determinado nível, volta para trás. Aí tenta, luta lá, a força do ódio começa, emagrece alguns quilos e volta para trás. Por quê? Porque isso é um mecanismo de defesa da sua mente pelo que você viveu, pasmem, na sua primeira infância. Aline, sério que eu vivi na minha infância, então é o que faz eu voltar a ganhar peso depois de ter emagrecido? Sim, vou te explicar dentro dessa teoria, tá? Que foi baseada lá nos estudos de William Reich e que hoje se transformou numa teoria de emagrecimento. Fica aqui comigo. Lembra que eu falei no início da live? A gente vai aqui tratar de emagrecimento de um jeito que ninguém trata. Vou te explicar uma coisa diferente, que não é só para emagrecer e permanecer magra. Então, respira aqui comigo. Respira, vai. Respira fundo. E se você tá atenta, escreve aí. Estou, né? Tô atenta. Porque é preciso que você fique atenta para entender esse novo jeito de emagrecer. Tá? Olhando para a mentalidade, olhando para a mente. Esses 5 grupos de pessoas, esses 5 perfis de emagrecimento, que é a forma como essa teoria foi aplicada aqui no emagrecimento, cada um deles tem um medo diferente quando se trata de emagrecimento. E hoje a gente vai tratar desse primeiro grupo aqui. Esse primeiro grupo é o perfil de emagrecimento chamado perfil compulsivo emocional. E o que existe? Quais são as características desse perfil? Seguinte, quando a gente nasce, lembra quem já teve filho vai saber disso, quem é avó também fala, tem a cabecinha do neném, ela não é meio molinha aqui no meio, que não pode apertar, tem que ter maior cuidado. Por que isso acontece? Porque o bebê ser humano, ele tem o cérebro grande. Para passar ali na passagem, no nascimento,
esse cérebro não pode ser do tamanho que o cérebro já fica pronto, senão não passa. Então, o que acontece? O nosso crânio, a caixinha craniana que guarda o cérebro, ela ainda fica meio molinha, e para você conseguir nascer, conseguir passar, e isso, para isso acontecer, o sistema nervoso da pessoa toda, do ser humano, do bebê humano, ele não nasce pronto. Você não nasceu pronto, não nasceu pronta. E por isso, muitas coisas do que você viveu lá na infância não ficaram lá na infância. Estão guardadinhas na sua mente até hoje. E sim, muitas dessas coisas que você viu lá na infância impedem seu emagrecimento até hoje. E se você ficar olhando só para a sua vida adulta, só para o prato de salada e carboidrato e proteína que você tem que comer para emagrecer, você até vai emagrecer. Mas sem entender a sua mentalidade, vai emagrecer e depois vai ficar no efeito sanfona, voltar para trás. Por quê? Porque para emagrecer e permanecer magra não basta olhar para o seu corpo. É preciso olhar para o que está na sua mente. As informações que aquela criança que ainda estava ali com a caixa craniana molinha, ainda estava com aquele sistema nervoso em desenvolvimento, ficaram guardadas e estão aí na sua mente até hoje. E é por conta dessas informações que você tem dificuldade de emagrecer e permanecer magra. Muito doido, né? Não sei. Parece muito doido, mas fica aqui comigo, acompanha todos os dias desse desafio que eu vou clareando para vocês, você vai ver que não é tão doido assim, que tudo faz muito sentido. Quer ver um exemplo? Quem é que lembra na infância da mãe falando que não pode jogar comida fora, tem que comer tudo, tem que raspar o prato, e a mãe explicava por quê? Porque jogar comida fora é pecado. Olhando para essa frase, parece uma frase super inocente e que você ouviu lá na sua infância e ficou lá, morreu na sua infância, mas não. Seu sistema nervoso não estava pronto. E aquela frase que você ouviu lá atrás, que parecia que era uma frase inocente, ingênua, não tinha nada a ver com você, tá guardadinha aí na sua mentalidade até hoje, 30, 40, 50 anos depois. E é por conta dessa frase que você vai, às vezes, dar um rodízio de pizza, de carne, de japonês, já está satisfeita, mas aí o garçom vem, oferece mais alguma coisa, e você nem quer mais comer, o estômago já está ok, mas vem uma voz na sua cabeça que te impede de deixar aquela comida no prato. E aquela voz diz o quê? Come tudo, porque jogar comida fora é pecado. E aí, mesmo sem vontade, mesmo estando saciada, você vai lá e come tudo, nem percebe por que está comendo. Mas eu te conto por quê. Você está tomando a decisão de ir lá e comer, mesmo já estando saciada. Porque a sua mente está treinada para fazer isso. Você foi treinada por anos e anos, décadas, para se comportar assim. E na hora de emagrecer, você nem sabia que isso estava aí presente e acontecia na sua cabeça. Aí vai lá na nutricionista, pega uma dieta maravilhosa, linda, cumpre ali segunda, terça, quarta, na quinta-feira rola um rodízio de pizza para comemorar o aniversário da amiga e fura a dieta. Não consegue entender por que não consegue ir ao rodízio de pizza, conviver com a amiga, tirar foto, ficar feliz, conversar, rir, comer uma fatia de pizza, talvez duas, é o suficiente até você ficar saciada e ir embora depois. Não consegue. Aí acha que é porque é sem vergonha, porque não tem disciplina, porque falta vergonha na cara, comprometimento, quando na verdade o que falta é autoconhecimento. É conhecer essa mulher que mora, que vive dentro de você a vida inteira e que você nem sabia que ela estava aí e nem sabia que ela influenciava as suas decisões. E é por isso que a dieta vai pro ralo. Conheça você mesma. Olha para dentro de você e fala: nossa, muito prazer. Há quanto tempo você está aí? Eu nem sabia que você estava. E é assim que você vai conseguir emagrecer e permanecer magra. Sem sofrimento. Sem deixar de ir nos lugares que você gosta. Mas entendendo essa voz na sua mente e conseguindo
colocar essa voz no lugar dela para atingir seus objetivos. Faz sentido? Deu para entender? Então vamos aprofundar um pouquinho mais a parte de teoria. Aline, entendi. Me fala mais um pouquinho sobre esse negócio da infância. Então, primeiro perfil de comportamento, que é esse perfil chamado compulsivo emocional, aconteceu uma coisa com essa mulher, com essa menina, quando ela estava recém-nascida. Lembra que eu falei? Saiu da barriga da mãe, a mente ainda estava em formação e recebia tudo que vinha de fora. E essa criança ela não sabia filtrar o que estava acontecendo de verdade, do que significava cada coisa. Aquela mentalidade não estava pronta. Era uma folha em branco. E ali por volta dos seus 10 dias de nascida, na primeira semana, tudo que essa criança precisa para sobreviver é o quê? Alimento, que está onde? No leite materno, e acolhimento. Ela estava lá no útero, quentinha, até 10 dias atrás ali, ó, em segurança. De repente, saiu, veio aqui fora, não tem mais o líquido, não tem mais aquele calor, tá frio. Meu Deus, como é que eu vou comer? Antes a minha sobrevivência era garantida aqui pelo cordão umbilical, e agora eu tô com fome, o que está acontecendo? A mente daquela criança não entende o que está se passando ali. Ainda está em formação, mas ela tem uma coisa chamada instinto de sobrevivência. E o instinto de sobrevivência diz: você precisa de um adulto para te proteger, porque você, bebê, ser humano, não tem, igual o bebê leão, mais garras que possa se proteger de um predador, não tem dente para morder ainda se algum bicho vier te atacar, não tem como se defender, não sabe nem sair correndo, igual a bebê girafinha que já nasce ali da mãe e sai correndo. O bebê ser humano, para sobreviver, precisa de alimento, nutriente e precisa de acolhimento. Ele não sabe ainda disso, mas ele sente. A bebê, ser humano, né, que como eu falo com mulheres, você, quando era uma bebezinha ali de cerca de 10 dias, você sentia que precisava disso. E para que você conseguisse sobreviver, você recebeu algumas habilidades, alguns recursos. Primeiro recurso da criança, para ser alimentada, ela faz o quê? Chora. É o que ela sabe fazer, é o que dá para fazer. Segundo recurso dessa criança para sobreviver, ela pratica a sucção do leite materno ou da mamadeira, nos casos que não tem. O que acontece com a mente desse bebezinho que ainda está em formação? Ela entende que aquela pessoa que faz a função mãe, às vezes é a mãe de verdade, às vezes é a tia que amamenta, a avó, ela entende que ela depende daquela pessoa para sobreviver. Que a vida dela só está garantida se ela tiver aquele colo, aquele acolhimento e aquele leite materno. Então, ela cria uma dependência em relação à sobrevivência daquela pessoa que faz a função mãe. Às vezes é a mãe biológica, às vezes não. Se essa criança, nessa fase ali de cerca de 10 dias de nascida, até alguns meses, ela entende que aquele indivíduo que garantia a sobrevivência dela, o indivíduo mãe, que, repito, às vezes não é a mãe biológica, pode ser a mãe adotiva, quem a criança colocou ali, entendeu que fazia essa função de nutrir e de proteger, de acolher e de dar alimento, faltou. Se a criança percebeu por algum motivo que essa pessoa com essa função faltou na vida dela, a mente criou um registro de que ela pode ter sido abandonada. E isso ficou guardadinho na cabeça daquela menina nos primeiros meses de vida, nos anos seguintes da infância, na adolescência, na vida adulta. Se a criança não teve essa sensação de abandono acolhida e resolvida naquela fase, as chances são dela que ela vai se tornar adulta com aquela informaçãozinha guardada lá no fundinho do inconsciente dela. E aí, na vida adulta, se por algum motivo aconteceu uma coisa que ela se sentiu abandonada de novo, ela vai fazer o que a criança precisava fazer naquela época para sobreviver.
E adivinha o que era? Procurar alimento, chorar, se comportar, às vezes, de forma infantil. É como aquela criança sabia se defender do problema que ela estava passando. E se aquele trauma não foi acolhido na época certa e não foi oferecida uma solução adulta na época certa, aquela informação pode ficar gravada na mente da pessoa por 10, 20, 30, 40, 50 anos. E toda vez que ela se sente sozinha, ela busca uma solução infantil, que era a mesma solução que aquela criança buscava naquela época. E muitas vezes essa solução infantil era o quê? Comer. E às vezes esse registro de abandono pode ter sido um abandono de verdade. Infelizmente existem mães que pegam a criança e jogam fora. Mas é muito pouco, são muito poucos os casos em que isso acontece de fato. Na maioria das vezes não houve um abandono de fato na história dessa criança, mas a mente infantil, que ainda não estava pronta, interpretou qualquer coisa simples da rotina como se um abandono fosse. Quer ver um exemplo? Mães que estavam ali acolhendo seus filhos, dando de mamar, e de repente o leite secou. Não tinha mais aquele colo na hora do mamar. Às vezes tinha, mas era com uma mamadeira, não tinha o contato físico. E a mente da criança, naquela hora, pode ter registrado como se fosse um abandono. Quer ver outro exemplo? A mãe que sai para trabalhar. Fica ali de noite com o bebezinho, mas acabou a licença de maternidade. Ela precisou voltar para o trabalho. E aí, a criança não entende porque em algumas horas aquele indivíduo está com ela, está acolhendo, está dando de mamar, e de repente vai embora, fica 8 horas do dia fora, longe. 10 horas longe. Sumiu, cadê aquela pessoa que estava aqui garantindo minha sobrevivência, me dando comida, me dando acolhimento? Fui abandonada. A mente da criança pode ter registrado assim, não significa que aconteceu um abandono de fato. Quer ver outra possibilidade que, infelizmente, causa muitos registros na mente? Quando a mãe tem essa filha, né? Porque aqui eu estou falando com mulheres, vou falar filha. E nasce um segundo filho. Nasce um irmão mais novo. E aquela mãe que antes era toda dela, que todo a colo, toda a nutrição passava da mãe exclusivamente para ela, começa a ser dividido. Filho, agora desce um pouquinho aqui do colo que eu tenho que pegar a sua irmã. Pronto. A mente da criança pode ter registrado aquele comportamento como um abandono. Ela me abandonou, não quer mais saber de mim. Agora só quer saber do outro que chegou aqui, da outra filha, do outro filho. Significa que essa criança foi abandonada, de fato, que essa mãe foi ruim, que não gostava dela? Não! Não significa absolutamente nada disso. Mas a mente da criança, que ainda não estava pronta, aquele sistema nervoso que ainda estava em formação, pode ser que tenha registrado um simples comportamento como esse, como se um abandono fosse. E aquela criança fica com aquela ferida emocional ali, pequenininha. Mas aí o irmão chora de novo, ela tem que sair de novo do colo para pegar o irmão. Aí ela cresce, tem que ir para a escola e a mãe fica com o irmão. Aí depois, aniversário, e ela tem que dividir o presente com o irmão, qualquer coisa que seja. Pequenas feridas emocionais colocadas na mente da criança lá naquela época, que podem ir sendo reforçadas ao longo da vida. E significa que essa mãe fez errado? Que essa mãe foi ruim, que não soube criar seus filhos? Não! Significa simplesmente que essa mãe nunca ouviu falar sobre o que acontecia na mentalidade de uma criança. E se você é mãe, você está aprendendo isso agora, nossa, que parabéns! Que diferença que você vai fazer na sua vida, na vida da sua família.
Aline, então o que que faz? Essa mãe nunca vai poder sair de perto dessa criança? Claro que vai, mas ela precisa trazer uma solução adulta para acolher a dor daquela criança e explicar mesmo, olhando no olho, para que aquela criança entenda que o que houve ali não foi um abandono, foi uma necessidade de acolher talvez outro filho, foi uma necessidade de sair de casa por umas horas, mas que volta no final do dia. Aí a mãe, com a mente treinada, sabendo que isso acontece, consegue criar soluções adultas para evitar que esse trauma se prolongue na vida da criança e fique registrado até a fase adulta dela. Faz sentido? Repito a pergunta. Faz sentido? Vou deixar vocês processarem 10 segundos aqui que eu estou bebendo uma água. Gente, é muito comum pessoas que procurarem comida quando estão sozinhas por conta desse registro de abandono. E elas nem saberem que é por causa disso que elas estão procurando a comida. Muito comum. E quer ver uma coisa curiosa que o Reich descobriu? Que crianças que passam por isso na infância acabam tendo o corpo moldado por essa experiência. E o corpo dessa criança, ele vai desenvolvendo traços que vão sendo levados até a vida adulta. E uma pessoa que sabe dessa teoria consegue, inclusive, ler o corpo dessa pessoa, analisar o corpo dessa pessoa como é hoje e chegar a conclusões sobre essa história de vida. Eu faço isso hoje com as minhas alunas. Dentro do meu programa de emagrecimento, existe uma parte chamada análise de perfil de emagrecimento. Como é que funciona isso? Elas vêm até mim, me mandam fotos de como é o corpo delas e eu aplico um software, uma ferramenta, no qual eu vou analisando parte a parte do corpo dessa mulher e o corpo dela me conta a história de vida dessa mulher, mesmo antes de eu conversar com ela, mesmo antes dela abrir a boca. Por quê? Porque o que aconteceu lá na infância fez com que o corpo daquela criança precisasse ser adaptado àquele ambiente, àquela realidade que ela viveu, para que ela não passasse de novo por esses traumas. Quer ver um exemplo? Imagina, aquela menininha que se sentiu abandonada pela mãe, qual era a única coisa que ela sabia fazer para pedir de novo a atenção da mãe, para ser vista por ela? Uma criança de 10 dias, ela sabe, mãe, por favor, vem cá, você pode me dar atenção? Ela sabe fazer isso? Sabe. É um bebê. Qual era o recurso que essa criança tinha? O que ela podia fazer para sair dali, daquele sofrimento que ela estava se sentindo abandonada? Chorar. E isso faz com que essa região do corpo da pessoa, a chamada região oral, receba muita energia, seja muito exercitada e gere o quê? Traços no corpo dessa pessoa alinhados, né? Traços que são decorrentes da forma como ela usou o próprio corpo. Por exemplo, uma pessoa que faz muito esse movimento de chorar, precisa fazer muito um movimento de sucção, acontece que essa pessoa desenvolve lábios mais carnudos, lábios que receberam mais quantidade de sangue, então tem uma coloração mais forte. Acontece que essa pessoa tem a boca um pouco maior, se comparado com outras crianças. Eu tenho um pouco desse perfil. Meu irmão nasceu, eu tinha 3 anos de idade. Estava ali começando uma transição desse perfil para outro. Eu me senti, a minha mente registrou como se a minha mãe tivesse me abandonado. O que eu precisei fazer muito? Chorar muito. Precisei buscar muito esse movimento de sucção, da comida, da mamadeira, do leite materno. E isso gerou marcas no meu corpo. Olha o tamanho da minha boca. Olha como ela é grande. Meus lábios como são grandes. Ali, isso não é genética? Não. Se eu olhar a foto do meu irmão, ele tem a mesma genética que eu, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Ele não tinha esses traços.
mas eu tenho pela minha história de vida. E sem saber disso, eu vivi por 30 anos e toda vez que me sentia preterida, toda vez que eu me sentia abandonada, como se alguém me deixasse de lado, eu não entendia o que acontecia, mas eu sentia muita fome. Era a hora que eu mais queria um chocolate. Era a hora que eu queria pipoca. E o que a pipoca, esses alimentos muito crocantes fazem? Eles fazem eu movimentar muito isso aqui, essa região. E eu já tenho uma energia muito grande aqui, portanto que eu treinei na minha infância toda. Então, se eu fico muito tempo sem fazer esse tipo de movimento, o meu corpo sente falta disso. E toda vez que já aconteceu, tá? Que eu não pude falar, que eu quis colocar coisas para fora, nesse sentido de me expor, de comunicar, usar essa energia que eu tenho nessa região, e eu não pude, talvez por não ser adequado naquele momento de trabalho, talvez por outro motivo, eu sentia mais fome ainda. Por quê? Porque eu me sentia novamente abandonada. Conscientemente? Não. Lembra que eu falei que a mente tem dois momentos? Um consciente e um inconsciente? De forma consciente, não. Eu sabia que eu estava ali para trabalhar, para fazer o que eu tinha que fazer. Mas de forma inconsciente, nossa, estou me abandonando de novo, igual minha mãe fez quando meu irmão nasceu. E isso ficava lá no meu inconsciente. Eu não sabia por quê. Eu precisava muito comer nessas horas. E não era comer assim um ovo, come aqui um prato de arroz com feijão. Não, aquilo não matava a minha vontade. Quando eu queria fazer dieta, não, nessa hora da tarde, se der muita fome, você toma um shake. Aí eu ia beber um shake de canudinho. Não fazia o movimento que eu estava com muita energia para fazer, que o meu corpo já tem naturalmente. O que acontecia? Continuava com fome. Aí o que eu buscava? Coisas que eu pudesse roer. Eu usava essa expressão, falava, nossa, eu quero alguma coisinha para roer. Aí eu comia amendoim, estava no engarrafamento, procurava pipoca, biscoito Globo, quem é aqui do Rio vai conhecer. Biscoito de polvilho, coisas que eu fizesse esse movimento, que é um movimento natural do meu corpo, porque eu treinei muito isso desde a minha infância. E aí eu não consegui emagrecer. Quem vai emagrecer comendo biscoito Globo, amendoim, um monte de pipoca, que eu ainda botava leite condensado por cima? Não dava, né? Aí eu até emagrecia, ia pra academia, corria, passava fome, comia salada com frango, mas naquela hora da tarde, toda vez que eu me sentia sozinha ou abandonada, eu queria comer, eu queria esses alimentos. E não era falta de vergonha na cara. Não era simplesmente falta de disciplina. Era eu não entender o que estava se passando na minha mente. E por isso eu emagrecia, mas eu não permanecia magra. Chegou a vez que eu emagreci 27 quilos, que foi em 2013. Em 2012 eu fui pedida em casamento, em 2013 eu falei, eu vou ter que emagrecer que eu quero entrar no vestido de noiva, quero estar bonita. E aí o que aconteceu? Comecei a fazer corrida, matricular na academia, personal trainer, nutricionista, emagreci, entrei no vestido, tirei a foto. Quando a minha sogra caiu doente, meu marido me abandonava e eu ficava sozinha em casa, o que eu fazia de novo? O mesmo comportamento daquela criança. Faz sentido? Alguém já tinha contado isso para você? Para mim, ninguém tinha contado. Eu precisei estudar muito mentalidade e emagrecimento para poder te trazer aqui de graça, sem cobrar, esse conteúdo que está lá dentro do curso que as minhas alunas fazem. Então, é um conteúdo muito importante. É uma coisa que faz muita diferença. Não só para emagrecer. Para emagrecer, se você fizer aí jejum intermitente, vai funcionar. Mas para emagrecer e permanecer magra, para você entender de fato a causa raiz que te levava a procurar comida, mesmo quando seu estômago não estava roncando. Faz sentido? É, gente. Este é o perfil, né, que dentro desse método que veio lá da Áustria, do William Reich, e foi implementado aqui no Brasil, especificamente para ajudar pessoas a emagrecer, dentro dessa divisão em 5 grupos de pessoas que emagrecem de jeitos diferentes, este foi o primeiro grupo que eu queria trazer para vocês, tá? De um jeito mais técnico, né, dentro dessa metodologia, ele é chamado perfil
compulsivo emocional. E essa é a origem dele. E é por isso que as pessoas que têm esse perfil têm dificuldade de emagrecer e permanecer magra. Muito profundo, né? É um tema assim que sacode a cabeça logo cedo. Ainda mais para quem é mãe. Já fica pensando, ai meu Deus, será que eu estou fazendo a mesma coisa com meu filho? Acolha. Se por acaso você desconfia que está fazendo isso com seu filho é um bebezinho, é uma criancinha. E toda vez que ele chora, você enfia comida nele, começa a prestar mais atenção nessa criança, dar mais atenção para ela ao invés de dar só comida. Você pode interromper aí o ciclo que talvez tenha te colocado no efeito sanfona a vida inteira e pode proteger seu filho disso. Gostaram do tema de hoje? Amanhã eu vou falar sobre o segundo grupo de pessoas que tem dificuldade para emagrecer e permanecer magra. E sim, também aconteceram coisas com esse grupo lá na infância. E eu vou te explicar amanhã, tintim por tintim. Então, se você não quer perder a live de amanhã, você que está aqui no YouTube, no Facebook, já deixa o seu like e já compartilha esse vídeo com uma amiga aqui. Você que está aqui no Instagram, já clica aqui e tem um link que leva lá para o canal do Telegram. No meu canal do Telegram, eu coloco as gravações dessas lives para vocês poderem assistir mais uma vez. Assiste de novo, recomendo, tá? Se você assistir lá pelo YouTube, você consegue até acelerar o vídeo, colocar em vezes 2, vai levar aí 23 minutos para assistir de novo e isso vai trazendo uma clareza de pensamentos para você, vai te fazer enxergar o emagrecimento de um jeito que você nunca ouviu falar. E o melhor, vai fazer com que você não só emagreça, mas emagreça e permaneça magra. Para usar as roupas que você gosta o resto da vida, olhar no espelho e gostar do que você vê, se sentir bem com você mesma, melhorar sua autoestima e, principalmente, ajudar seus filhos a não passarem pelas coisas que você passou. Tá bom? Amanhã, às 6h06, estaremos aqui com o segundo perfil de emagrecimento para te ajudar a emagrecer e permanecer magra. Até amanhã!